Todos nós vamos passar por um momento de solidão na nossa vida, seja pela perda de alguém que nós amamos, pela perda de algum amigo, por um momento difícil que nós estamos vivendo. Mas existe uma grande diferença em viver um momento de solidão, em viver solitário toda a minha vida. E a gente precisa falar porque muitas vezes, de fato, a solidão, um momento de solidão, ela vem nos ensinar, nos ensina muitas coisas. Mas precisamos tomar cuidado porque o excesso disso pode nos matar também. É sobre isso que eu quero falar com você. Para isso, a gente precisa começar diferenciando dois conceitos. A gente precisa diferenciar o que é solidão e o que é solitude. Solidão é um sentimento de desconexão, mesmo cercado de pessoas. Você pode estar numa festa, numa família cheia, dentro de uma igreja com muitas pessoas e está se sentindo solitário, por exemplo. Enquanto solitude é você estar em paz, é você estar em plenitude, talvez mesmo morando sozinho, talvez mesmo passando um momento difícil, porque você está em paz, porque você está em comunhão com Deus, porque você tem propósito. A gente precisa diferenciar essas duas coisas. A solidão tem muito mais a ver com o que você acessa do que com as pessoas que estão à sua volta, do que a multidão que está à sua volta. Porque você pode estar cercado de amigos, mas você não tem acesso a eles, você está vivendo um momento solitário. E sabe, um cuidado que nós precisamos ter é porque a gente está vivendo uma geração que romantiza muito a solidão. Esse conceito de solitude, ele se mistura muitas vezes com solidão, porque eu entendo a solitude como algo bom. O próprio Jesus teve momentos de solitude onde ele procurava momentos sozinho para orar, para meditar. Ele falou, dessa vez vocês vão ficar aqui e eu vou sozinho. Então existem momentos bons, existem coisas boas em estar sozinho, muitas vezes, para meditar, para orar, para refletir. A gente vai viver momentos assim, mas a gente não pode romantizar a solidão, porque enquanto essa geração romantiza a solidão como um sinal de maturidade, como um sinal de autossuficiência, a saúde, na verdade a ciência vai falar que isso está causando danos à saúde. Como, por exemplo, a solidão hoje está super conectada a doenças cardiovasculares, respiratórias, a doenças mentais. Já fizeram um estudo científico e que mostra que uma pessoa vivendo solidão profunda, ela pode ter a saúde dela comprometida, assim como uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia. A solidão ela vai causar disfunções no sono, na fome, na alegria. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Em contrapartida também precisamos entender, como eu falei, que existem momentos bons de estar sozinhos, como Jesus teve os seus momentos sozinhos, os seus momentos de solitude. Mas um exemplo bíblico que me ensina muito sobre isso é Jó. A Bíblia vai dizer que Jó ficou 7 dias cercado de amigos. Deus estava ali todo momento, mas ele ficou 7 dias sem falar com nenhum desses amigos e sem orar. Então ele estava com amigos em volta dele, mas ele não falava e nem escutava. Ele tinha Deus todo momento, mas ele não orava e também não escutava Deus. E a Bíblia vai dizer que o resultado disso foi Jó amaldiçoar o dia do nascimento. Jó desejar não ter nascido. Jó vai se agora ficar num momento de total depressão, de caverna muito profunda. Esse foi o resultado da solidão ali na vida de Jó. E isso pode ser o resultado da solidão na nossa vida também. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Isso nos ensina algo muito sério. O silêncio fora do tempo, ele pode me matar, ele pode te matar, ele pode nos causar dano. Esse silêncio fora de tempo pode sufocar a nossa fé, pode sufocar a nossa alma, pode trazer pensamentos ruins, pode danificar a nossa mente. Então nós precisamos ter cuidado. A chave de tudo isso, então como entender quando a solidão é boa, quando a solidão é ruim? A chave de tudo isso é o discernimento. A gente vai ver o mesmo Jesus que teve momentos de solitude, como eu falei, é o mesmo Jesus que está ali agora no Getsemane, nos seus últimos dias, vivendo ali próximo à crucificação, nos últimos minutos, últimas horas dele de vida. Ele vai pedir para os discípulos ficar com ele, não dorme, vigia, fica comigo. Ou seja, aquele mesmo que tinha seus momentos sozinhos de oração, agora também entende a necessidade de ter pessoas junto com ele. E aí que fica a reflexão, porque se o próprio Filho de Deus, se o próprio Jesus, o Deus encarnado, entendia que precisava de pessoas também à sua volta, quem somos nós para achar que nós vamos vencer tudo sozinhos, que vamos resolver tudo sozinhos? É claro, vamos viver momentos que a gente infelizmente vai passar por isso, vamos olhar para
para volta e não vai ter ninguém ali para nos socorrer, para nos ajudar. Mas como eu falei, isso não pode ser uma verdade na nossa vida, isso não pode ser regra, isso precisa ser uma exceção. De momentos solitários não podem ser a nossa vida, mas precisam ser momentos passageiros, temporários. Então não transforme o momento em uma morada, não transforme o silêncio na sua prisão, sabe? Busque ajuda, busque pessoas, tenha discernimento, entenda o momento que você precisa estar sozinho, mas também entenda que você não pode viver dessa forma. Nietzsche vai dizer, um filósofo alemão, ele vai dizer que a pior solidão é aquela que é vivida no meio de uma multidão. Ou seja, não esteja só em lugares, não esteja só na igreja, não esteja só num círculo de amigos, mas esteja lá por completo, falando, ouvindo, buscando ajuda, tendo relacionamento, tendo comunhão. Nós fomos criados para viver em comunhão, nós não fomos criados para viver sozinhos toda a nossa vida. Então eu espero que esse vídeo te abençoe, eu espero que isso tenha falado com você. Se você está vivendo um momento como esse, não deixe de pedir ajuda, não deixe de fazer amigos, não deixe de se conectar, porque eu tenho certeza que a mesa, a comunhão vai trazer cura para você também. Viva momentos de solitude, seja completo sozinho com Deus, viva esses momentos, mas entenda que você não pode viver sozinho, você não vai vencer todas as batalhas sozinho. Se esse vídeo falou com você, manda também para algum amigo que você sabe que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui também no canal, curte esse vídeo, isso nos ajuda bastante para que a gente continue produzindo conteúdos como esse. Deus abençoe.